Olá, olá, estamos ao vivo, live número 22 aqui. Só esperar aparecer o transmitir ao vivo. Hoje vai ser uma live mais curta, tô começando um pouco mais tarde para você que está assistindo gravado, agora é 6h44 da manhã. Pronto, apertei transmitir ao vivo e vou falar de dois assuntos aqui hoje que são críticos do ponto de vista estrutural, tá? Para você como profissional aí de operações. E quando eu falo operações, esse Instagram aqui começou falando sobre planejamento de produção, materiais, demanda, estoque, abastecimento, e estou abrindo para falar de operações como um todo aqui. Quando eu falo de operações, eu falo sobre desde compras, supply chain, logística, distribuição, própria produção, planejamento de produção, materiais, demanda. Bom dia para quem entrou aí na live. Entrei um pouquinho mais tarde aqui, vou fazer live mais cedo, tá? As próximas vezes. Então, bom dia. Acho que é Thay, Carla e Johnny Santos. Bom dia para vocês aí. E seguinte, eu estava falando sobre dois pontos, né, que são críticos do ponto de vista estrutural para um profissional de operações. É importante você ter estes pontos críticos em mente, porque isso vai te ajudar a entregar mais resultado, e é isso que eu percebo que é crítico em várias empresas, em várias operações. Cada vez, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que isso é crítico, e eu tô meio enviesado, tenho isso vale para você, tá? Eh o viés do conhecimento. Se você conhece alguma coisa com muita profundidade, você acha que todas as outras pessoas conhecem também, e aí você acha que tudo funciona desse jeito, tudo funciona bem desse jeito. Então, se você conhece alguma coisa com muita profundidade, a outra pessoa que está na sua frente talvez não conheça. Então, vale você explicar. E por que que eu estou falando isso? Porque, eu passei por uma empresa que estava muito bem estruturada, referência global em modelo de gestão e tudo mais. Então, na minha cabeça, todas as outras empresas têm o mesmo modelo de gestão já estruturado, já redondo, já funcionando, e não é bem assim, tá? E aí, modelo de gestão. E um outro ponto era uma empresa de tecnologia, operação com tecnologia. Quando você tem uma empresa de operação com tecnologia, você tem que ter todos os seus pontos de controle ali muito bem mapeados, porque um ponto ele é trigger, né? Ele é gatilho para o outro ponto. Então, se acontecer tal coisa, eu vou acionar essa outra coisa aqui. Se essa outra coisa acontecer, eu aciono essa outra. E assim sucessivamente. É assim que funciona é, um software e que funciona uma operação com muita tecnologia. Você tem que ter todos os pontos muito bem mapeados. E aí eu vou falar sobre esses dois assuntos aqui, sobre modelo de gestão e construção de metas e sobre ter todos os pontos muito bem mapeados para você conseguir conseguir olhar para uma operação da forma certa e conseguir entregar, consequentemente, você conseguir entregar resultado. Se você acompanha aqui há mais tempo as lives, você sabe, ou as lives ou o conteúdo, você sabe que eu sempre falo sobre duas palavras que andam juntas, tá? Uma é a argumentação e outra é resultado. Isso resume várias outras coisas, tá? Dentro de argumentação você tem liderança, você tem comunicação, você tem influência, tem vários pontos ali, mas você precisa trabalhar essas duas coisas juntas, tá? Capacidade de argumentação e entrega de resultado. Hoje eu vou falar sobre resultado especificamente, que está relacionado com os dois blocos ali, modelo de gestão, construção de metas e acompanhamento, e estruturação da operação em pequenos pontos ali, ter os pontos de controle muito redondos para você conseguir saber o que você faz, saber como você constrói esse resultado. E eu vou partir do segundo ponto, depois eu falo sobre o modelo de gestão, tá? Olhando para o segundo ponto, quando você tem uma operação muito simples, tá? Muito simples. E mesmo uma operação simples, não é tão simples assim quanto parece. Bom dia, Vitor. Tudo bem aí, cara? Entrei mais tarde aqui na live. Daqui a pouco eu volto para os comentários aqui. Quando você tem uma operação muito simples, você
E simples, entenda que comprei a matéria-prima, tá? Transformei em produto acabado, foi para o estoque de produto acabado e enviei para o cliente, tá? Essa é uma operação simples. Mesmo uma operação simples, ela não é tão simples assim, porque você tem que definir modelo de negócio, se os produtos são feitos para estoque, se são feitos sob encomenda, se são feitos baseados em um projeto. Começou agora, ô Vitor, começou agora. Começou faz 5 minutos. Mas vai ser uma live mais curta hoje. Prometo que nos próximos dias eu entro mais cedo aqui. E quando você tem, mesmo numa operação simples, você tem complicadores ali no entorno, né? Como você vai comprar matéria-prima, se você vai antecipar a compra ou não vai. Então você tem vários pontos que você precisa mapear, mesmo em uma operação simples. E por que que eu estou falando isso? Porque se isso não está bem mapeado, se não está claro para você como a operação funciona, você não sabe onde colocar, e aí eu vou voltar ao que eu falei de uma operação de tecnologia, tá? Pesquise essa palavra trigger, é um gatilho. Um software ele é baseado em triggers, né, em gatilhos sequenciais para você conseguir, um gatilho aciona o outro. Então, se você não tem uma operação bem mapeada, você não sabe onde colocar esses gatilhos, você não tem clareza de como fazer o controle. E aí isso é um problema seríssimo, porque se você não sabe como controlar, como você vai tomar as decisões certas? E aí, como controlar envolve uma infinidade de coisas, tá? Uma infinidade de coisas. Primeiro passo, tá? Primeiro passo, eu vou pegar, a operação aqui e vou descer só para produção, tá? Não dá para descer só para produção, vou descer só para a parte física da operação. E não estou olhando o todo, tá? Porque no todo tem um monte de coisa, tem compras, enfim, tem uma infinidade de coisas ali. Vou descer só para a parte física. Você não faz um mapeamento correto ali da parte física e coloca no papel e tem os fluxos corretos e sabe onde você vai formar estoque, onde você não vai formar, sabe quando um material passa de um ponto para o outro, se esse depósito não está bem mapeado dentro do seu ERP, se o seu ERP tem a possibilidade de mapear os depósitos, e aí depois, como esse material ele é consumido desse ponto para esse outro ponto? O material entrou em processo produtivo. Quais são as etapas do processo produtivo que você vai acompanhar efetivamente? Ou o processo produtivo vai ser um bolo só ali que você não acompanha o que está acontecendo todos os dias? Então, perceba, se você não vai quebrando em etapas, você não sabe o que está acontecendo. Se é um processo simples, você até consegue acompanhar, se é uma operação pequena e tal, mas se é um processo que é um pouco mais complexo, aí você se perdeu completamente, porque todos os dias ou toda hora, tá, dependendo do nível de complexidade da operação, toda hora você vai ser surpreendido com um problema novo, porque esse mapeamento ele não foi bem feito, ele não está estruturado. Então você não sabe o que está acontecendo, você não sabe onde está dando problema, você não sabe onde está o gargalo, por exemplo, onde você está enfrentando falta de capacidade produtiva ou falta de mão de obra de montagem, por exemplo. Você não consegue identificar onde está o problema, tá? Aí falei de gargalo. Ou você não consegue identificar onde está a diferença de estoque. Tá? Onde que está dando problema? Onde o meu inventário está furado? Onde está o desvio de estoque? Se isso não está bem mapeado, você não pega esses problemas. E aí, se você não pega estes problemas, você não consegue solucioná-los. Esse é o grande ponto, entende? Então, a operação ela tem que estar muito bem mapeada, com sequência, com clareza das etapas ali do processo. Então, olhe para a sua operação e quebre ela em vários pedaços, tá? Primeiro ponto. E aí, pedaços que você tem algum processamento de documento acontecendo, você tem que quebrar esse pedaço também. Ou pedaços onde tem alguma espera acontecendo, então você formou o estoque em uma parte da operação. Isso é uma espera, tá? O estoque está ali parado, é uma espera.
e tem que estar muito bem mapeado. Movimentações, onde tem movimentação entre um ponto e outro da sua operação, mesma coisa, ou o processamento em si, a transformação do produto, do material em produto acabado. Como é esse processamento? Quais são as fases do processamento? Importante você quebrar em etapas, principalmente se você tem um processamento muito longo. Você tem uma operação, vou dar um exemplo, uma operação de montagem, tá? Se essa operação de montagem ela é longa, você tem dias ali que você faz a montagem do produto, você tem que quebrar ela em pedaços e ir construindo os apontamentos ali em pedaços, senão você não sabe qual o seu prazo real de entrega, você não consegue, por exemplo, descobrir se você tem um problema de produtividade, se a mão de obra está produzindo aquilo que é esperado dela. E aí depois eu vou entrar em metas, tá? Que é um outro ponto que conecta com tudo isso que eu estou falando aqui. Então, se isso não está bem mapeado, você não controla. E aí, se você não controla, você não melhora. Entende? Então, é muito crítico isso. E aí eu estou falando só do mapeamento. Quando você faz esse mapeamento, você passa a ter uma fotografia, um acompanhamento de curtíssimo prazo do que está acontecendo. E aí, dado que você fez esse mapeamento, tá? E tudo que eu estou falando aqui parece simples, mas na hora que você vai colocar em prática é complexo demais você fazer isso funcionar direito, demora, não é trivial, tá? Mas é importante que você tenha esse modelo mental em mente, de mapear os processos em etapas e aí ter clareza do que está acontecendo. Feito isso, você abre em outros dois pedaços, tá? Uma parte é, tá, dado que eu fiz o mapeamento, como esse mapeamento funciona em horizontes de tempo diferentes. Então, como esse mapeamento ele vai funcionar no hoje, tá? O que vai acontecer amanhã, e como esse mapeamento vai funcionar, por exemplo, em uma projeção para daqui a 3 meses, tá? Vamos supor que você fez o mapeamento da forma correta, tá funcionando aí, você consegue controlar a sua operação. E você sabe que existe um período sazonal, tá? Com mais vendas em uma determinada época do ano, tá? Como que você pega este mapeamento e joga lá para frente para você identificar se você vai ter algum problema e aí você antecipa a solução. Então perceba como o mapeamento é importante. Pode ser que quando você coloca isso em números, quando você faz esta projeção, você vai identificar que você tem um problema de capacidade produtiva no setor X, provavelmente você vai ter falta de espaço no setor Y, porque tem uma sazonalidade, tem uma demanda muito alta, você vai ter que formar mais estoque, em uma determinada parte da operação. Então, começam a aparecer vários problemas ali no processo, mas você só consegue identificar esses problemas se você fez o mapeamento da forma correta, se você faz depois o acompanhamento da forma correta. E isso resolve vários problemas na sua operação, tá? Vários. Claro que entenda que não dá para construir uma solução aqui em uma live curta, mas é só para você ter este modelo mental, sabe? O modelo mental de quebrar a operação em pedacinhos, construir esse mapeamento, construir o acompanhamento e, tá? E colocar isso num horizonte de tempo, tá? Falei de uma parte aqui de horizonte de tempo, tem uma segunda parte que é muito, muito, muito importante, tá? E aí eu vou conectar com gestão, tá? Gestão da empresa, com processos. Dado que você fez esse mapeamento, quem é o responsável por cada pedaço da operação, tá? Se você tem, por exemplo, um estoque na operação, quem é o responsável por cuidar disso? Que indicador essa pessoa vai olhar? Como ela vai acompanhar? Para quem ela vai reportar? De quanto em quanto tempo ela vai explicar que aquilo tá bom ou tá ruim? Perceba? Então, definir é muito básico isso, mas é um básico que precisa ser feito. Se você olha para a sua operação e você só tem um responsável, você não tem os responsáveis por cada um dos pedaços, isso é um problema. Vai virar uma loucura. E não dá para você ter também
responsáveis por grandes áreas. Não tem como, você tem que ter um responsável ali que está liderando, mas depois abaixo tem que ter as pessoas ali, responsáveis por cada etapa do processo, com indicadores definidos, treinados, com metas claras, porque aí a operação consegue caminhar. Senão fica uma pessoa ali tentando organizar tudo e não funciona. É complexo você fazer isso funcionar da forma correta. Então, tem que definir os responsáveis claros. Além disso, tá? Além disso, eh, a hierarquia também precisa estar clara. Então, muito claro quem responde para quem, como funciona, porque aí depois você entra num processo, entre aspas, tá? De eu colocando entre aspas, porque é uma palavra que ela é forte para algumas pessoas, um processo de cobrança, de responsabilidade. Uma empresa é um grupo de pessoas trabalhando com responsabilidade, porque é complexo você lidar com uma empresa, você está lidando com fluxo de caixa, com rentabilidade, com vendas, é difícil e você tem que ter um nível de responsabilidade muito alto na entrega do resultado. Então tem que ter um grau de cobrança ali para que tudo funcione bem. E então eu estou juntando partes aqui, tá? Quebre a operação em pedaços, defina os indicadores, defina os responsáveis, tenha uma hierarquia clara. Eu falei desta parte aqui. Deixa eu pegar os comentários, depois eu vou falar sobre modelo de gestão. O Vitor falou: gosto de dividir o lead time nos tempos de ciclos e entre os tempos de ciclo é onde identificamos a maior parte dos desperdícios, como processamento extra e transporte excessivo. Exatamente, Vitor. A partir do momento que eliminamos os desperdícios, entra as partes de balanceamento das linhas, identificação de gargalos, pontos de muito reprocesso. Exatamente, ô Vitor. Você só consegue fazer isso se você tem os seus processos bem mapeados. E aí, se você tem os controles em cada uma das etapas, tá? E pela forma que você está falando, sua operação parece estar bem estruturada. Se isso funciona bem, ela parece estar bem estruturada. E o grande ponto é que se você tem, processos sequenciais baseados em máquina, entre aspas, a máquina está ditando o tempo de processamento. Mas se você tem processos sequenciais baseados em seres humanos, que estão ali executando ou, um processamento ali, manual ou alguma montagem, aí já é mais complexo você conseguir organizar isso, em sequências. Tem que definir isso tem que estar muito bem desenhado para funcionar bem, você tem que encontrar a mecânica certa para fazer isso funcionar direito, para você conseguir quebrar ali em pequenas etapas, tá. Principalmente processos que são muito longos, como que você divide isso em pequenas etapas. Não é tão trivial assim, mas é fundamental, porque se você não faz isso, de novo, vou voltar lá atrás, tá? Você não controla, se você não controla, você não entrega resultado, se você não entrega resultado, você não cresce e se desenvolve. Bom dia, acho que é Igor, né? Moraes. Bom dia. Boa quarta-feira aí pra você, cara. Pra todos nós aí. E então, controle é a base para você crescer e se desenvolver, tá? E eu falei que eu ia falar de 2 coisas aqui. Falei de uma, que é isso de quebrar a operação em pequenas partes para você conseguir entender o que está acontecendo e aí, consequentemente, você entregar resultado. Esse é um ponto. Segundo ponto é que, dado que, tá, você está em uma empresa, isso, tá me deixando, cada dia mais preocupado, tá? Cada dia mais preocupado, porque aí eu começo a entender porque Luiz Gustavo, ou LG de Luiz Gustavo, boa. Porque aí eu começo a entender por que muitas empresas não estão indo na direção certa e você, sendo um profissional de operações, tá? Planejamento de produção, de materiais, de demanda, abastecimento, você que está aqui na live, está aqui acompanhando, ou você que talvez seja empresário, já falo do tema de hoje, ô Luiz. Daqui a pouco eu explico ele de novo, deixa eu só fechar esse ponto aqui.
E então, ou você que está em operações ou sendo empresário, é fundamental que você tenha um modelo de gestão, tá, claro, bem desenhado, com definição de metas, com desdobramento de metas para todas as pessoas. E tem 2 coisas que são mais importantes do que isso, tá. 2 coisas. Por que que eu tô falando isso? Porque, tô conversando com várias pessoas, tenho contato com vários profissionais dessa área, e é impressionante como as empresas têm até metas, tá, ou tem empresas que é surreal olhar para isso, empresa de R$ 700 milhões de receita ano, que não tem um desdobramento de metas claro, não tem um painel de metas, não tem modelo de gestão. Como que a empresa chegou em R$ 700 milhões ano? Foi a força ali. E aí começa uma bateção de cabeça maluca, porque aí a empresa não consegue entregar resultado. Tem meta de venda, tem meta comercial e acha que só a meta comercial é suficiente para entregar o resultado, e não é. Você tem que pegar, dado uma meta comercial, como que você desdobra isso para baixo, tá? Vendas é a área mais importante da empresa. Eu sempre falo isso, tá? Sou de operações, mas vendas é a área mais importante da empresa. Se não vende, a empresa não vai para frente. E só que como que você desdobra isso para baixo? Para que as áreas entendam o que elas precisam entregar, para que a empresa cresça, para que a empresa vá para frente e consiga entregar o resultado esperado. Então esse é um ponto, empresa sem meta, essa é uma situação. Outra é quando eu olho para a empresa, ela até tem uma construção de painel de metas. Ontem eu estava conversando com um mentorado sobre isso, ela até tem, tá, um painel de metas ali, bonito, entre aspas, só que não tem as 2 principais coisas, as 2 principais. A meta é importante, o alinhamento e tal, só que quais são as 2 principais coisas? Uma, meta, ela tem que ser compartilhada entre as áreas. Meta, quando você coloca só a sua área buscando um resultado, não funciona. Vai ter bateção de cabeça, vai ter problema. Não funciona. Ela tem que ser compartilhada entre as áreas, tá. Ah, o que é compartilhado? Por exemplo, vou pegar um caso aqui, meta de, nível de serviço, tá, melhorar o nível de serviço. Não é só o planejamento de produção que tem que estar nessa meta de melhorar o nível de serviço. Tem que estar a produção pendurada, tem que estar o time de compras que vai atrás dos materiais, tem que estar o time da área comercial que, se coloca a demanda errada, vai bagunçar o nível de serviço. E aí tem que estar todo mundo amarrado nessa meta aqui. Todo mundo amarrado. E além de amarrado, esse é um ponto, todo mundo amarrado. Aí entra um outro ponto, que é sobre comportamento humano, e coloca, eh eh, grava isso para que você consiga resolver os seus problemas também, tá. Talvez você não consiga resolver os problemas da empresa como um todo, mas para você resolver os seus problemas. Trabalhe o comportamento humano, use o comportamento humano em prol do resultado da empresa. Ao que é isso? Ou em prol do resultado que você precisa buscar. Ao que é isso? A partir do momento que uma pessoa ela é exposta, ela precisa trazer a solução para um problema, ela vai buscar a solução para aquele problema. Porque não é confortável chegar num grupo de pessoas e ser a única pessoa que não está trazendo solução, entende? E aí isso entra o comportamento humano. Vou voltar ao que eu falei. A empresa definiu as metas, pendurou várias áreas ali para entregar aquele resultado. Eu dei o exemplo de nível de serviço, tá? E aí, por mais que você não tenha isso bem estruturado, trabalhe isso na sua cabeça, e se você tem uma meta de nível de serviço ou qualquer outra meta, construa dessa forma, mesmo que a empresa como um todo não seja estruturada, estruture isso dentro da sua área, tá? Para você conseguir entregar resultado. Então, empresa estruturada, definiu o painel de metas, tá? Pendurou várias pessoas ali. O que eu estava falando de comportamento humano? Construa as rotinas de acompanhamento, tá? Você talvez tenha ali algumas metas, as alavancas para entregar as metas, e aí cada pessoa vai ter que apresentar as suas alavancas uma vez por semana ou uma vez por quinzena, tá? Falei sobre isso na live de ontem, eu estou reforçando hoje porque ontem à noite, falando com o mentorado, de novo apareceu
essa questão, apareceu esse problema, que essa falta de clareza nas metas, falta de união das áreas, falta do batidão ali de acompanhamento. Ao que é esse acompanhamento? Vou falar quinzenal, tá? Porque semanal assusta muitas pessoas, mas numa meta de nível de serviço, tem que ter um alinhamento quinzenal ali. As pessoas trazendo solução. Ah, que tipo de solução? Vou voltar lá para o começo do que eu falei. Você quebrou a operação em pedacinhos. Quais são os pedaços que impactam o nível de serviço? Vamos supor que a produção do setor Y impacta o nível de serviço, porque ele fornece componentes para os outros 3 setores aqui da empresa. Então, se a produção desse setor estiver ruim, vai ser um problema. Então, a pessoa responsável por esse setor quinzenalmente vai explicar o que está acontecendo, como que melhorou a produtividade, o que foi feito, quais são os problemas, onde precisa de ajuda. E aí não é só essa pessoa. Pode ser que essa pessoa vá lá e apresente algo ruim, não traga a solução para o problema. Só que ao mesmo tempo vai ter outras 3 ou 4 pessoas ali que estão trazendo soluções. Aí essa pessoa vai olhar e vai falar: opa, tem outras pessoas trazendo soluções aqui, eu vou trazer solução também, porque eu não quero ficar para trás. Isso é comportamento humano em prol de um objetivo, em prol de uma meta. O nosso cérebro funciona dessa forma. E aí, estabeleceu essa rotina, esse batidão, é certeza de que vocês vão chegar no resultado, de que você vai chegar no resultado que você espera. Perceba? Isso é modelo de gestão. Não dá para você tentar entregar um resultado de algo que é complexo sozinho. Não funciona. Não funciona. Vai ter bateção de cabeça, vai ter problema e você não vai conseguir chegar onde você espera, tá? E o Luiz falou sobre o tema da live. Tô falando de 2 coisas, tá, ô Luiz. Um é esse modelo de gestão que você pegou essa parte aqui, e a outra parte que eu falei antes é sobre quebrar a operação em pedaços para você conseguir ter controle do que está acontecendo, tá? E essa segunda parte que eu falei do modelo de gestão, ela pode parecer trivial, simples. Ah, é isso que entrega resultado, e é surreal o tamanho do resultado que isso traz, tá? Surreal. Só que aí você tem que definir as metas corretamente, tem que colocar as pessoas certas na meta, e aí depois tem esse batidão. O resultado é surpreendente, tá? Que começa a aparecer coisas que você nem imagina. E aí depois de meses operando dessa forma, aí, entre aspas, a empresa entra num formato, bem entre aspas, porque nunca existe autonomia nesse processo de gestão, sempre tem que ter alguém liderando e conduzindo isso. Empresas mais estruturadas, inclusive, tem um time que, olha só, performance, que é responsável por cuidar deste modelo de gestão que eu estou falando aqui para você. Empresas que são mais estruturadas, têm times completos que acompanham todas as áreas e olham, que direcionam essa construção, que, entre aspas, tá, garantem os alinhamentos. Eu falo entre aspas porque o alinhamento nunca é construído por uma área central ali, o alinhamento é sempre entre as áreas, em prol de um objetivo. E aí você tem a liderança mais sênior da empresa dando o direcional. Por exemplo, a liderança sênior pode falar para pode alinhar que receita, pode colocar a dúvida aí, ô Luiz, eu respondo aqui, fica à vontade, cara. Eh, Pensa o seguinte, a liderança mais sênior define receita e EBITDA, lucratividade, tá? Isso como 2 metas ali globais, perfeito? E aí depois, como chegar neste resultado? Aí entram os desdobramentos. Entende? Ah, como que eu vou ter mais EBITDA, mais rentabilidade? Ah, tem que aumentar em X pontos percentuais ali o EBITDA. Ah, é essa alavanca, essa alavanca, essa alavanca. Aí tem essa meta aqui que está conectada com isso. Ah, como que eu aumento receita? Eu tenho que melhorar o nível de serviço, tem que reduzir o prazo de entrega, tem que fazer isso, isso, isso. Ah, isso está conectado com receita. Tá? Então tem um macro e aí depois o desdobramento disso. E aí se tem uma estrutura de performance, o time de performance é responsável por
organizar essa agenda de reuniões. Depois as quinzenais, as semanais, esses alinhamentos e garantir que tudo está funcionando bem. Se não tem um time de performance, tudo bem. O líder da área tem que puxar isso e fazer isso funcionar direito. E aí entra o batidão ali, bater meta, perseguir, perseguir, perseguir o resultado o tempo todo e chegar num resultado, no resultado esperado, na meta ali esperada. E perceba que, tá? Por que que eu estou entrando nesses assuntos aqui também? Porque operação nunca é planejamento de produção, materiais, demanda, a operação nunca é só sobre isso. Sempre envolve várias outras coisas, nunca é uma coisa só. O Vitor falou aqui, sempre quando não temos muitos recursos, temos que ser mais criativos e inteligentes, o que passar por modelos de negócio simples mais efetivos, bom ponto. Recursos mais elevados, é possível adicionar mais complexidade para cada vez ganhos menores, pois se chega a um exemplo de metas. Não ficou esse ponto, o último ponto não ficou claro, o Vitor. Depois você complementa aí, e se o Luiz tiver a dúvida, manda a dúvida. E falei que hoje a live ia ser mais curta, mas coloquem esses dois pontos na cabeça, tá? Quebrar a operação em pedacinhos, ter os indicadores certos em cada uma das etapas, definir responsáveis por cada uma das etapas e pensar na empresa como um todo, olhando para o modelo de gestão. Você está trazendo as áreas certas para apoiarem a sua entrega de resultados, para apoiarem o que você precisa construir de resultados? Se você não estiver trazendo as pessoas certas, se você não trouxer as pessoas certas, é muito difícil você conseguir entregar o resultado, tá? Muito difícil. Sozinho você não consegue. Coloque isso em mente, você não consegue, tá? Não consegue. Por mais que você esteja em uma operação que, entre aspas, é menor, sozinho vai dar problema. Vai ser confuso, complexo, vai ter bateção de cabeça, não vai ter clareza e você vai ter mais problemas do que imagina aí ao longo do processo. E como sempre, temos a tradição aqui da live. Para quem está online aí, deixa uma palavra no final da live, aí no chat, nos comentários. E não é um elogio, é uma palavra que resume o que foi a live aqui de hoje, live de 32 minutos até agora. Deixe uma palavra aí e vamos fechando a live. Ó, para quem entrou agora, deixa uma palavra aí no final da live. Tem a nossa tradição aqui, sempre ao final da live eu peço uma palavra que resume o que foi a live de hoje ou o que você pegou aí, qual parte da live você pegou aí. E deixa eu ver o que que o Luiz comentou aqui. Modelo de negócio da empresa em que estou no momento. Ah, estou com uma indústria têxtil no momento. É um modelo de negócio bem diferente do que eu trabalhei. Por exemplo, nos últimos 3 meses nós faturamos 6,2K de produtos diferentes. Por dia são cadastrados aproximadamente 30 produtos diferentes. Muito bom exemplo, tá? Deixa eu tratar desse ponto aqui. Eu vou estender um pouco a live só para responder isso, porque você trouxe um ponto que é uma indústria complexa, tá? Cada indústria tem um nível de complexidade diferente. Provavelmente, o Luiz, provavelmente não, com certeza, mesmo com cadastros de 30 produtos diferentes, você tem níveis de. Aí é o que você comentou, os componentes de alguns são iguais. Então você tem algum nível de similaridade entre os produtos. Esse é o primeiro ponto. Então, dado que você tem um nível de similaridade, você consegue antecipar os componentes que você precisa, onde existe similaridade. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa levar em consideração, tá? Primeiro ponto. Então, esse ponto aqui. Segundo ponto, você também, e a similaridade no que eu vou falar agora, ela é maior, você tem similaridade na utilização de capacidade produtiva, tá? Essa similaridade ela é muito maior, tá? Dificilmente você vai ter uma camiseta diferente que vai tomar mais tempo de produção. A similaridade ela é na capacidade produtiva, no tempo de operação, ela é maior. Então você tem um grau de similaridade nos componentes e um grau de similaridade na utilização da capacidade produtiva. Então,
esse é um ponto. Você tem que entender onde essa similaridade está, tá? De componente é mais, entre aspas, mais fácil de identificar. De capacidade produtiva, mundo ideal é que você consiga ter, por exemplo, um cadastro de similaridade. Então, esse produto novo que está sendo cadastrado, ele é similar a qual padrão de capacidade produtiva? É similar a este. Então, você sempre tem um padrão de referência para você usar e conseguir dimensionar a sua capacidade produtiva. Esse é um ponto, tá? Então, identificou graus de similaridade. Um outro ponto é que quando você tem muitos lançamentos, como esse exemplo, ou quando você tem um modelo que ele é engineer to order, né? Ele é baseado em projeto, tá? Engineer to order é baseado em projeto de engenharia, você precisa voltar na cadeia para antecipar a tomada de decisão. O que é isso? No seu exemplo, você é muito importante que. Deixa eu voltar, tá? No modelo Engineer to Order, que eu dei o exemplo, você tem que voltar e estar colado no time de projetos e colado no time comercial para você entender o que vai entrar de pedido ali, qual a expectativa, qual o tipo de projeto que está entrando. Então, esse é um ponto. Você voltou na cadeia. Segundo ponto, segundo ponto é que no seu modelo, você tem que estar colado no time de desenvolvimento de produto, que é o time que está criando ali os produtos. Porque é ali que você vai antecipar a necessidade dos componentes que não têm similaridade. Então você tem que voltar na cadeia. E voltar, e voltar, e voltar, e influenciar a criação de novos produtos. Eu fiz um post outro dia, tá? Não fiz, na verdade, eu fiz um corte de um vídeo que vai sair um post falando que o planejamento de produção começa no desenvolvimento do produto. Então você tem que estar colado no time de desenvolvimento de produto, por quê? Tá? Por quê? Pode ser que você consiga influenciar uma alteração em um produto porque você conhece do processo produtivo, porque você conhece da compra dos insumos, porque você sabe, por exemplo, esse ponto que você falou, que a similaridade dos produtos está no produto intermediário antes do processo de tinturaria. Então você consegue influenciar isso, tá? É, a, a formação do produto, o desenvolvimento do produto. E aí você trouxe um ponto aqui, ô Luiz, tem um caso, eu queria lembrar, a da Benetton, tá? O nome da empresa é Benetton, é uma empresa de roupas, e esse caso é antigo. Se você pesquisar aí Benetton, processo de tinturaria, pesquise em inglês, porque tem um artigo na Harvard Business Review, e aí você consegue traduzir ali para português, mas pesquise isso em inglês, Benetton, clothes, né, que é roupas, e é exatamente isso que você está falando, o Luiz. O que eles fizeram? Eles tinham muita diversidade de produtos, uma rede de lojas gigantesca, como eles eh, resolveram o problema? Que é um problema seríssimo, eles não conseguiam aumentar a gama de produtos, porque senão ia ficar uma operação extremamente complexa, e ao mesmo tempo eles precisavam aumentar a variedade ali de produtos, porque isso aumentava a venda, só que aí tinha sobra de estoque, tinha quebra de grade, né, quebra de tamanhos ali, a indústria têxtil tem problema com tamanho, problema com grade. Então, como eles resolveram esse problema? Eles fizeram exatamente isso que você citou, só que de forma estruturada. Voltaram à cadeia, padronizaram o que acontecia antes da tinturaria, e aí a tinturaria que fazia a divisão ali dos produtos, era ali que estava a complexidade da operação. E aí a operação ficou muito mais ágil, tá? Então, estuda esse exemplo, tá, ô Luiz, ali com detalhes, tá? Com detalhes. É um caso talvez de, 20 anos atrás. Aí tem um artigo na Harvard Business Review, tem outros artigos maiores, tá? Tem um post, se você procurar no meu feed, tem um post que eu falo sobre o case da Benetton, é um carrossel, então você vai ver com clareza ali. É um post que ele é verde, porque a Benetton é um verde meio um verde musgo, essa é a cor da marca, e eles resolveram esse problema. Então estuda esse caso e pensa um pouco no que eu comentei, tá? Grau de similaridade dos componentes, isso que você comentou aí, similaridade do produto intermediário,
E aí o terceiro ponto, similaridade da capacidade produtiva, você vai ter produtos similares ali do ponto de vista de capacidade produtiva. E o outro ponto que eu falei é: volte na cadeia, tá? Volte na cadeia, até o desenvolvimento do produto. Ideal, tá? E aí eu vou conectar com o que eu falei aqui com o que eu falei aqui anteriormente na live para você ver como tudo está conectado. O ideal é que você, seu time, sua área, junto com o time de desenvolvimento de produto, vocês tenham uma meta comum. Qual meta é essa? Não sei dizer, tá? Mas que vocês tenham uma meta comum, metas comuns. Tanto metas ali relacionadas ao time de desenvolvimento de produto, porque provavelmente eles têm meta de lançamento, quanto metas relacionadas à disponibilidade de produto, utilização de capacidade produtiva, utilização de insumos. Então, tenham metas comuns. Primeiro ponto. Segundo ponto é o que eu estava falando de voltar na cadeia, tá? É fundamental que você tenha um alinhamento semanal ali, pelo menos com o time de produto. Pelo menos. E que você construa um relacionamento com o time de produto. E está fazendo esse desenvolvimento, que está criando estes 30 produtos aí por dia, tá? Fundamental, fundamental. Você falou por dia, exatamente. É fundamental, porque senão você só vai receber essa demanda e você não vai estar influenciando a criação do produto ali da forma correta. E lembre-se, tá? Eu vou falar mais um ponto aqui para fechar, mas ixi, tem vários comentários aqui abaixo que eu não tinha visto. Vou atrás do artigo assim que finalizar a live. Eu vou fazer lives pela manhã, tá? Fazer lives pela manhã. Compartilharam aí o artigo, viu? Acho que é esse o link do artigo. Muito bom. É exatamente, Harvard Business Review. Exatamente isso. Muito bom. United Colors of Benetton. Exatamente esse artigo, tá? Exatamente. E aí procura obrigado aí para quem compartilhou e procura o Luiz outras coisas que estão relacionadas a esse artigo, tá? Porque é um case conhecido, aparece em vários locais. E olha o feed também. E o que eu estava falando sobre metas comuns. Sobre seres humanos, tá? Porque é fundamental ter isso em mente. Cuidado, tá? Inclusive ontem eu estava eu falei de um mentorado aqui, agora de outro, tá? Ótimo, ô Luiz. Eu vou fazer pela manhã as lives. Mais 5 minutos a gente termina aqui. Mas eu falei com um mentorado ontem, esse é outro, tá? Eu tinha falado de um relacionado às metas no começo da live, mas esse que eu tô falando aqui é outro. Que tá com um problema de alinhamento com o time comercial. Como construir esse alinhamento? O time comercial e o time de marketing são seres humanos. Todos são seres humanos. Então, se você não constrói um relacionamento, se você não abre um relacionamento, você nunca vai conseguir trazer essa pessoa para próximo de você, para entender os problemas que você está vivendo e vocês compartilharem as soluções. Então, construa este relacionamento com o time de produto, com o time que tá fazendo o desenvolvimento de produto. Isso vale para time comercial, time de marketing, time de produção, para qualquer área. Se você não constrói um relacionamento, você não consegue apoio da outra área para solucionar os problemas que você está enfrentando, tá? São seres humanos. E, me estendi aqui mais 11 minutos. Tradição aqui, coloquem aí nos comentários palavra final para resumir aí o que foi a live de hoje. E não é um elogio, é uma palavra mesmo. E coloquem aí nos comentários, vou esperar mais um pouquinho para a gente encerrar a live. E estou me organizando para ter lives aqui com mais frequência. Ontem teve live, hoje também. Coloquem aí nos comentários. Esperando aqui um pouquinho. Se não tiver comentários, eu vou encerrar a live por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou. Quem não acompanhou o começo da live, hoje durante o dia eu disponibilizo, eu deixo ela gravada também. Tem a live de ontem foi super produtiva, super importante.
Então, fico por aqui, um abraço, ótima quarta-feira para você, ótimo resto de semana aí. Um abraço, até a próxima, boa sorte na sua jornada profissional. Espero estar contribuindo aqui de alguma forma com o seu crescimento profissional, com um aumento, tá? Um ganho aí na sua remuneração, com uma nova oportunidade, com a possibilidade de crescimento e entregar resultado. Aprendizado aqui do Luiz, ótima palavra. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.